Olá, bom dia, quinto ano. Vamos lá para as nossas atividades de hoje? Hoje, dia 17 de setembro de 2020. 1. Assistir vídeo enviado pela professora, né? A finalidade do vídeo sempre orientar vocês, né? Dar o auxílio, dar uma forcinha aí na hora de realizar as atividades. É a mesma coisa que está na sala de aula? Infelizmente não é, né? Mas a gente faz o que é possível, né? Que nem a pandemia não foi desejada por nenhum de nós, não foi uma opção, ninguém queria, ninguém escolheu. Ela veio, né? Mudou a vida de todo mundo e a gente teve que se adaptar da melhor maneira possível. Então, a gente faz o que é possível, né? Dentro das condições que a gente tem, dos recursos, a gente faz o máximo que pode. Então, vamos lá. 1. Assistir vídeo enviado pela professora. Deixa eu ressaltar também que o livro interdisciplinar, que tem os conteúdos de ciências, história, geografia, a gente vai começar a trabalhar nas nossas aulas online no Google Meet, tá bom? E para que sempre haja a opinião da maioria, a escolha da maioria, eu sempre faço bastante votação com vocês, faço os formulários lá no Google, né, que foi uma coisa que eu tive que aprender, eu também não sabia fazer. Então a gente também está se reinventando, está se adaptando, né, está se renovando, fazendo o que é possível. E eu procuro proporcionar o que eu posso para vocês, né? Em relação aos vídeos, às vezes, se eu fizer um vídeo muito longo, ninguém vai querer assistir, vai ficar cansativo, então eu procuro fazer breve, mas com as orientações necessárias. Ressalto mais uma vez, é a mesma coisa que a sala de aula? Infelizmente não é, né? Mas é a forma que está ao nosso alcance no momento. 2. Língua portuguesa, aprender sempre, volume 2, sequência 2, atividade 2, páginas 7, 8, 9 e 10, até a letra F, tá? Que aí depois dessa página aqui começa uma outra atividade, então é até a letra F. Matemática, aprender sempre, volume 2, sequência 2, atividade 2, páginas 7 e 8, atividade 3, páginas 8 e 9. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, esse livro Aprender Sempre, na verdade, ele só foi disponibilizado na forma de arquivo PDF, então eu recebi ele no meu computador, aliás, eu recebi o site para que eu pudesse baixar, né, fazer os downloads dos volumes do livro, e eu não recebi um livro físico, né? Aliás, não tem disponível, nem para os alunos, nem para os professores, ninguém recebeu. Então, é por isso que vocês receberam esse livro impresso, né? Impresso. Eu só não sou encadernadora, não tenho como encadernar aqui para vocês. E se eu for pagar por esse serviço, pagar a encadernação para 29 alunos também está fora do meu alcance financeiro, né? Então é a forma que está sendo possível. Eu peço a compreensão, a paciência de cada um, tá? E não há livro, não foi enviado livro para a escola referente a esse material Aprender Sempre. Esse material é um complemento, então eu só tenho mesmo ele disponível em PDF e aqui em casa, na minha própria casa, eu imprimi para vocês, né, as páginas que a gente vai utilizar e é assim que eu vou fazer, tá? Daqui em diante, com as atividades que a gente for utilizando, no dia que vocês têm que comparecer na escola para retirar os kits, eu já vou deixar disponível os materiais que a gente vai usando no decorrer dos dias, tá? Então, o livro, eu não recebi o livro físico, o meu também é impresso, certo? Não foi nenhum livro para a escola. Então, vamos lá. Língua portuguesa vai falar sobre o trabalho infantil. E é um assunto muito sério, né? Muito importante. É um textinho, né? Tem um texto aqui para
vocês mais de um texto, na verdade, né? 3 textinhos aqui que vão falar a respeito do assunto. E é um assunto importantíssimo, né? Que a gente tem que ter consciência de que, infelizmente, existe trabalho infantil, é proibido, né? E quem não passa por isso tem muitos motivos para agradecer. Agradecer sempre a Deus por ter a oportunidade de estudar, de estar numa escola, né? Estar matriculado numa escola, para que tenha a oportunidade de ter o futuro que sonha, né? A profissão que sonha, porque não são todos, infelizmente, que têm essa mesma oportunidade. Então, eu vou passar alguns vídeos para vocês, tá? Tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Não. Ao trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente, empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se é uma rebelde, se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica, amontoados ao relento, sem poder se esticar. Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia, porque essa troca leva infância, devolve apatia. E é pior na pandemia, sobra ferida na alma, uma coleção de trauma, fora a parte física, e nós já tá na parte crítica. Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é, precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não. Ao trabalho infantil. Com 8 ela limpa a casa de família em troca de comida, mas só queria brincar de adoleta. Sua vontade esconde, já que a sociedade pega sua liberdade, transforma em tristeza. Repetiu na escola por falta, ele quer ir mas não pode. Desigualdade é presente e tira seus direitos. Sem escolha trabalho, rouba pra viver. Sistema algoz que o arrancou da escola e colocou pra vender bala nos faróis. Em maioria, jovens pretos de periferia, que tem direito à vida plena, mas só conhece o que vivencia. Insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam, alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço, merecem um mundo como um jardim, não como uma cela. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? E diz, é muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, diz, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, apenas não ao trabalho infantil. A vida é como um relógio, tem hora para tudo: comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca.
Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama. Ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam o senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais: não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. Vamos lá, retomando aqui. Atividade 2.1. Leia 2 artigos de opinião sobre o trabalho infantil que podem ajudá-lo a refletir mais um pouco sobre essa problemática comum em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, entre outros. Os artigos de opinião, como o próprio nome diz, trazem a opinião de um autor sobre um determinado assunto. O próprio nome explica o que é o artigo de opinião. Então, eles trazem a opinião de um autor sobre determinado assunto, geralmente polêmico. O trabalho infantil é um assunto polêmico? É um assunto polêmico. Agora, ajudar em casa é a mesma coisa que realizar o trabalho infantil? Não. A criança precisa, vocês precisam ter responsabilidade, né? Ter pequenas tarefas, isso não é trabalho infantil. Então, ajudar a arrumar uma cama, ajudar a lavar uma louça,
né? Ajudar a mãe a guardar uma louça. Nada disso é trabalho infantil. Isso tem relação com deveres, responsabilidades que vocês sim precisam e devem ter, né? Então arrumar o quarto, guardar as roupas, lavar um tênis, um sapato, nada disso é trabalho infantil, não tem problema nenhum quanto a isso. Vocês devem mesmo ajudar nas pequenas tarefas. O que não pode é trabalhar fora de casa, trabalhar numa lavoura, trabalhar no campo, vender bala na rua, sendo criança. Isso aí é proibido, é trabalho infantil. Tem crianças que não têm escolha, né? Tem crianças que não podem estar na escola e estão trabalhando, porque a família vive em condições de muita pobreza e eles estão lá ajudando as famílias. Não foi uma escolha deles, mas a lei proíbe. Só que é uma realidade que acontece, né? Não tem como impedir o trabalho infantil. Impedir completamente, né? Não tem como saber todos os casos de trabalho infantil, né? O Ministério Público não tem como fiscalizar tudo e resolver acabar com o trabalho infantil em todos os lugares. Não é possível, porque muitas vezes esse trabalho ninguém nem fica sabendo, ninguém vê, ninguém tem ciência disso, tá? Mas é uma situação muito triste e é um assunto polêmico. Então aqui tem os artigos de opinião, né, sobre esse assunto. Criança deve trabalhar? Por Roseli Saião. Você gosta de brincar? Não gosta? Adora? Tem toda razão em gostar de brincar. Estudar e brincar sozinha ou em grupo são duas coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande. Às vezes até em serviços muito pesados que podem prejudicar a saúde. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, etc. Há também as que fazem malabarismos, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres, e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda. Mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a cama, lavar louça, essas coisas. Mas isso não é trabalho. É uma colaboração para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhassem. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre. Está bem? Converse com eles e com os professores a respeito dos direitos das crianças e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter sua opinião sobre esse assunto, certo? Então está disponível aqui nesse site, acesso em 22 de dezembro de 2017. E aqui tem um outro artigo de opinião, né? Vocês têm 3 artigos de opinião aqui. O segundo se chama Trabalho Infantil no Brasil. Ele tem um título e um subtítulo. Lembra que a gente trabalhou isso
na roda de jornal, lembra que eu até mandei a foto na hora da correção, que estava circulado o que é o título, o que é o subtítulo. Então aqui, trabalho infantil no Brasil é o título. As crianças devem se dedicar a estudar e a brincar, não a trabalhar. Esse é o subtítulo. Vilma Medina é a autora desse artigo, é quem escreveu esse artigo. O que é o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e países emergentes, como no Brasil, onde nas regiões mais pobres esse trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes isto ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Muitas dessas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Apesar de existir legislações que proíbam oficialmente este tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário. Apesar de os pais serem oficialmente responsáveis pelos filhos, não é hábito dos juízes puni-los. A ação da justiça aplica-se mais a quem contrata menores. Mesmo assim, as penas não chegam a ser aplicadas. E agora tem outro artigo de opinião aqui, que chama perfil. Não, aliás, é o mesmo, tá? Me desculpem, é o mesmo artigo. Então, vocês têm dois artigos. Vocês têm esse artigo aqui, que é da Roseli Saião, e vocês têm esse outro artigo aqui, que ele foi dividido em tópicos, em assuntos. Então, o primeiro assunto é o que é o trabalho infantil? É o artigo da Vilma Medina. Então, vocês têm dois artigos. E ele foi dividido por tópicos, tá? Vocês também podem fazer isso ao escrever um artigo. Então, a Vilma Medina deu o título aqui, ó, Trabalho Infantil no Brasil. E o subtítulo é: as crianças devem se dedicar a estudar e a brincar, não a trabalhar. Aqui em negrito, o que é o trabalho infantil é um tópico que ela já está colocando como se fosse um capítulo, vamos dizer assim, né? Não é bem um capítulo, mas é um assunto que ela está colocando dentro do próprio artigo. E aqui vem um outro assunto, no mesmo artigo, tem um outro tópico, perfil do trabalho infantil no Brasil. Como já era de se esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola. As crianças estão trabalhando em granjas, sítios e fazendas, em lojas e fábricas. A Constituição brasileira é clara: menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes e somente a partir dos 14. Não é o que vemos na televisão. Há 2 pesos e 2 medidas. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoarias, quebrando pedras, deixando sequelas nessas vítimas indefesas. Mas costumamos aplaudir crianças e bebês que tornam-se estrelas mirins em novelas, apresentações e comerciais, né? Tá aí uma contradição. Porque essas crianças também estão realizando trabalho infantil, mas é um outro tipo de trabalho, né? Então aqui, ó, texto adaptado, tem o site, né? Então, ao fim do artigo, vem o site de onde ele foi retirado e a data que ele foi acessado. Quem fez esse material aqui, acessou em 22 de dezembro de 2017. E aí tem umas perguntinhas, tá? Para vocês responderem sobre o texto. Então, olhando assim, nossa, parece que é muita coisa. Quanta atividade essa professora está passando?
Não, não é, porque tem o texto, tem os artigos, 2 páginas praticamente são de leitura dos artigos. E aí depois vem os exercícios relacionados a esses artigos, tá? Então, quem faz as atividades diariamente, organiza a rotina, disponibiliza lá um tempo por dia, tantas horas por dia e segue fielmente, né, essa rotina, essa organização, não tem problema de falar que são muitas atividades, que as atividades estão acumulando, que não dá conta, porque quem faz em dia, tanto é possível que eu tenho alunos que estão em dia, né? Não é um só. Então, é só uma questão de organização. Vocês precisam organizar uma rotina diária, dedicar tantas horas por dia para ver o vídeo, para realizar as atividades. Caso surjam dúvidas, procurar a professora, esclarecer as dúvidas, que eu sempre me coloco à disposição, tá? Então, é um momento que a gente conta com a colaboração das famílias. A gente precisa de muita colaboração das famílias. As autoras Roseli Saião e Vilma Medina são a favor ou contra o trabalho infantil? Como você chegou a essa conclusão? Então, vocês vão responder aqui. B. Sublinhe no texto, tá? Pode passar um tracinho com lápis colorido, lápis de cor, ou sublinhar é passar um risco, né? Sublinhar é fazer isso. Então, pode ser com uma caneta azul, pode ser com lápis de cor. Sublinhe no texto algumas opiniões das 2 autoras sobre o trabalho infantil. Lembrando que chama artigo de opinião, então esses artigos têm a opinião delas. C. Destaque também 2 informações importantes para você em cada um dos textos e registre no quadro abaixo. Texto 1, texto 2. 2 informações que chamam a atenção de vocês, tanto no texto 1 quanto no texto 2. D. Segundo os 2 textos, o que as crianças podem fazer sem maiores problemas? Vocês vão registrar aqui. E. Compare os tipos de trabalho infantil que são citados nos 2 textos e organize-os no quadro abaixo. Então, tipos de trabalho infantil citados no texto 1, vocês vão colocar aqui no quadrinho laranja. E os citados no texto 2, vocês vão colocar no quadrinho azul. E a letra F, as autoras citam os mesmos tipos de trabalho infantil? Você percebeu alguma diferença? Vocês vão registrar aqui. Então, é até aqui, tá? Até a letra F, a nossa atividade de hoje de língua portuguesa. Na atividade de matemática, vocês vão continuar com aquelas atividades de localização no plano cartesiano, certo? Então, é o volume 2, sequência 2 do Aprender Sempre, atividade 2, páginas 7 e 8, atividade 3, páginas 8 e 9, certo? Sequência 2, atividade 2, tá? Tá lá na página 7, começa lá, tá? Essa atividade aqui. Depois do museu, porque é uma continuação da atividade de ontem, né? Então, quem está com as atividades em dia vai lembrar, já fez, e essa é uma continuação. Depois do museu, Alex foi conhecer a Catedral da Praça da Sé, no centro de São Paulo. Quando desembarcou do ônibus, descobriu que havia outros pontos turísticos próximos e foi visitá-los. Alex fez o esquema abaixo para Sofia e localizou o metrô Sé no ponto 8D. Então, cada ponto aqui, que está aqui sinalizado com essas bolinhas, tem uma localização. E vocês viram, eu expliquei ontem, que aqui tem a localização por letras e aqui por números, né? Para que a gente ache a referência e o ponto exato que esses pontos turísticos estão. Então, deu um exemplo para vocês do metrô da Sé. O metrô Sé, ele está no ponto 8,
Então, a gente vai lá onde está o número 8, letra D. 8D. Forneceu a localização exata para vocês do metrô. E assim, em relação aos outros pontos também. Eles têm uma letra e um número que corresponde à localização deles. Teatro Municipal, Pátio do Colégio, Largo São Francisco, Solar da Marquesa de Santos, o metrô, que já foi falado, Marco Zero São Paulo, Catedral da Sé. 1. Localize os outros lugares turísticos desse esquema usando pares ordenados. Né? Da mesma forma que falou para vocês aqui do metrô, vocês vão dar as localizações com o número e a letra dos outros pontos que aparecem aqui, que é a Catedral da Sé, o Largo São Francisco, o Solar da Marquesa de Santos, Pátio do Colégio e Teatro Municipal. 2. Alex explicou para a Sofia que cada quadradinho da malha corresponde a um quarteirão. Ajude Sofia a descobrir o que fazer para ir do metrô Sé até o Solar da Marquesa de Santos. Então, já falou aqui para vocês que cada quadradinho é um quarteirão. Então, o que a menina aqui do exercício, a Sofia, qual é o caminho que a Sofia vai precisar fazer para ir do metrô da Sé até o Solar da Marquesa de Santos? Então, ela vai sair daqui até aqui. Se falou para vocês que cada quadradinho deles corresponde a um quarteirão, vocês vão explicar o trajeto que ela vai precisar fazer. Então, saindo do metrô, ande à direita 2 quarteirões, suba, não estou falando a resposta, tá? Estou dando um exemplo. Suba 4 quarteirões, depois vire à direita, ande 3 quarteirões e assim por diante, tá? Vocês vão ver aqui, cada quadradinho desse é um quarteirão. Então, vocês vão ver, vão explicar qual o caminho e vão escrever, tá? Pode fazer aqui no mapa também, nesse plano aqui, mas vocês também vão escrever, tá? Sofia vai sair do metrô, subir tantos quarteirões, virar à esquerda e andar mais tantos, ou virar à direita e andar mais tantos, tá? Vocês vão descrever o caminho aqui que ela precisa fazer. Atividade 3. Alex propôs a Sofia um cartão com um desafio que ganhou ao visitar um dos lugares turísticos. Sofia deveria descobrir como encontrar a saída de um labirinto e depois descrever como fez o percurso. 1. Agora é a sua vez. Faça como Sofia. Desenhe o percurso para encontrar a saída andando pelo meio dos quadrinhos. Então, aqui, ó, começa aqui. Aqui é a entrada, né? A setinha está sinalizando para vocês. Aqui é a saída. E vocês vão desenhar aqui o percurso que a Sofia precisa fazer para encontrar a saída andando pelo meio dos quadradinhos, tá? Então, quero que vocês passem pelo meio, não que simplesmente comece aqui, subiu aqui e saiu, tá? Então, vocês têm esse desafio. Vocês vão descrever o percurso que é necessário fazer, desde a entrada até a saída, passando pelo meio dos quadradinhos, tá? Vocês vão desenhar aqui. O exercício 2 está na página 9. Descreva no espaço a seguir o percurso realizado por você para encontrar a saída do labirinto, tá? Então, aqui vocês vão descrever, registrar por escrito o percurso que vocês fizeram, que vocês desenharam aqui, para encontrar a saída do labirinto, tá? Então, essas são as atividades de hoje. Bons estudos para vocês!